dia. Ai, bom dia de uma segunda fria pra variar em São Paulo. Café da manhã. Resumido a café com leite vegetal. Sim, cheguei nessa. Ai, segunda, né? Um dia tão blá. Muito comum ver pessoas falando sobre a dificuldade de segunda-feira, né? O que eu vivo? Eu gosto desse exercício de falar eu, porque, né? Sai desse lugar de generalizar. E aí a gente se encontra nas nossas semelhanças e nas diferenças, tá tudo certo. Voltando. Tenho a sensação de que as segundas são difíceis porque tem uma obrigatoriedade de no final de semana sair dessa bolha de trabalho, produtividade, performance, blá. No final de semana, eu me sinto convocada a performar tal qual um final de semana. Ou seja, não posso pensar em trabalho, não posso pensar em rotina, não posso pensar em afazeres, tarefas, obrigações, porque isso é dos dias da semana. E aí me vejo me forçando a viver uma performance de final de semana, de curtir, de descansar, de várias coisas típicas de um final de semana. E aí quando eu volto para segunda, lá se vem a performance dos dias úteis da semana. E essa teoria está muito embasada no fato de que é assim que funciona para a maioria das pessoas, né? Porque trabalha de segunda a sexta e folga de final de semana, a grande maioria. O que talvez não seja uma verdade, né? Tem muita gente que trabalha por escala, tem muita gente que trabalha aos finais de semana e por isso as folgas são distribuídas em qualquer dia. Então eu trabalho 6x1, o famoso trabalho 6x1. Logo, as minhas folgas não são sempre domingo. E aí, falando com a câmera e pensando ao mesmo tempo, eu me dou conta de que quantos por cento será de pessoas que vive essa lógica do segunda a sexta? E quantos por cento dos trabalhadores vivem a lógica do 6x1? E quantos por cento das pessoas vivem a lógica dos plantões? Ou seja, não tem nem fim de semana. Engraçado isso, né? Como eu cheguei nessa reflexão? Não sei. Ah, sei sim. Segundas-feiras são difíceis. Eu, por exemplo, eu não tô nenhuma dessas três lógicas. Bacana. Eu sou um profissional autônomo. Numa das minhas atuações eu trabalho como consultora, então é por demanda, on demand. E na outra atuação eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com uma agenda fixa, que não é tão fixa, porque meus pacientes têm seus imprevistos, eu tenho os meus imprevistos, então eu trabalho com uma flexibilidade na minha agenda. Se eles precisam trocar e eu tenho disponibilidade, eu troco, senão aquela sessão fica cancelada. E o inverso é verdadeiro. Quando eu não posso e o meu paciente não tem agenda, a gente cancela a sessão também. O que faz da minha agenda muito flexível. E o que torna a minha segunda um grande vazio. Por quê? Como profissional autônoma, eu não gosto de agendar nada de segunda de manhã. Eu já tenho esse ritmo mais demorado de entrar na semana e de me ambientar depois de um final de semana principalmente agitado, para evitar atropelos, estresse, ansiedade, para evitar que eu tenha que fazer algo de final de semana, eu não costumo marcar nada de segunda de manhã. Então eu consigo me dar esse respiro de segunda de manhã. Mas esse respiro de segunda de manhã não é muito positivo para mim. Por quê? Porque eu acordo perdida. O que eu faço? Sem aquela pressão. Não é uma reclamação, é só uma constatação da minha rotina e uma reflexão de como eu tô construindo isso e se tá fazendo sentido. Fico pensando, será que me coloco um compromisso de segunda de manhã?
Já tentei colocar aula de dança da academia, mas eu não gostei da aula, desengajei. Vamos falar da academia? Era uma coisa que eu tava pensando antes de gravar. Estava pensando em vários temas, um deles era academia. Não gosto. Não engajo. A única academia que eu já engajei na minha vida foi do Sesc Consolação. E é importante trazer esse contorno do Sesc da Consolação, porque eu já fiz o Sesc Pinheiros e não engajei igual. Tinha outro estilo de vida na época, o que pode ter complicado, mas na época que eu fazia Sesc Consolação, eu estudava no Mackenzie. E a minha aula era de manhã. À tarde eu fazia iniciação científica, que aí fica essa dica para você que tá na faculdade e tem disponibilidade de horário, ou tem ali uma grade mais livre. Faça iniciação científica, é muito bom. Nossa, eu vou fazer um vídeo só sobre iniciação científica. Tamires, guarde essa anotação. A iniciação científica me exigia algumas horas por dia e eu ficava aí com uma certa folga na agenda à tarde por conta disso. E aí eu ia pro Sesc, que ficava lá do lado, fazer academia. Na época, o Sesc limitava dias e horários para não encher. Eu pagava R$40, porque eu era estudante, então eu pagava acho que meia por conta disso. Eu tinha direito a usar 2 vezes por semana fixo e sexta-feira livre. Então, o que me dava segunda, quarta e sexta, que eu defini para mim mesma. E eu tinha que usar dentro de um intervalo de tempo, eram turnos. Então, tinha o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. Como eu tava ali no Mackenzie, eu conseguia conciliar com a iniciação científica, eu fazia à tarde. E como uma boa estudante com tempo que ainda não precisava trabalhar, já que a iniciação científica acabava sendo um trabalho, por isso que eu recebia a bolsa, eu me dava esse luxo de fazer academia no meio da tarde e eu ficava um tempo tranquilo, assim, não tinha muita pressa, não tinha tantos compromissos. Então eu entrava na academia por volta das 2 e saía por volta das 4. Me dava 2 horas de folga dentro da academia. E engraçado, né? Eu não tinha essa preocupação de pensar no tempo que eu estaria dedicando à academia. O que me dava tempo de ficar na academia, e naquela época eu não ficava pensando muito de, eu tenho 30 minutos para fazer aeróbico, eu tenho 40 minutos para fazer a musculação, eu tenho que fazer posterior, isso e aquilo. Eu entendo que aquela época, que faz bem uns 15 anos, aquela época não tinha essa coisa performática de academia, de você dividir o corpo em cada um dos músculos, e hoje eu vou fazer o músculo do dedão e creatina e proteína. Era muito mais natural ir pra academia. Então eu ia com esse pensamento de que, bom, vou lá fazer o que tem que fazer e tá tudo bem, não tinha uma pressão. E a academia do Sesc eu sempre gostei muito, principalmente dessa unidade, porque tinha poucos aparelhos e muito funcional. Então tinha muitos materiais para você fazer uma musculação mais funcional, usando o peso do corpo, usando os movimentos do corpo, sem depender das máquinas. Então era uma academia muito livre. Sim, você pegava os materiais que você precisava e fazia seu exercício onde tinha lugar. E eu gostava muito disso, porque dava uma liberdade e não precisava ficar em fila de equipamento, não precisava focar em um só exercício, um só músculo. Então a gente usava muito o corpo e eu sempre gostei disso, porque eu sentia que dava mais distribuía mais pelo corpo, não sei explicar. E não tinha espelho. No Sesc Consolação não tinha espelho em nenhuma das paredes. Então, tanto eu quanto os meus colegas de academia não ficavam um tempão olhando pro espelho, tirando foto do espelho, se medindo no espelho. De novo, saía desse lugar da performance. Você ia lá fazer seu exercício, você olhava pro seu corpo, você podia prestar atenção melhor, parece. Eu tenho essa sensação de que quando não tem espelho, você não tá preocupada em performar, né?
Tem gente que usa para corrigir movimento e tudo mais, mas eu tenho a sensação de que tem muito mais gente que usa, inclusive eu, pra se ver. Ai, olha que bonito, não sei o quê. Então tem uma coisa da vaidade que tira o foco. E assim, não é nem bom nem ruim. Eu prefiro não ter distrações, porque eu me distraio muito na academia. Acho que é mais sobre isso do que, tá se achando coisa parecida. Então, tinha uma leveza muito grande no ambiente. Era majoritariamente para qualidade de vida, assim, exercício físico. Não era para você ganhar nada, assim, de imagem, de ser a melhor, uma competitividade. Não tinha nada disso no Sesc. E eu particularmente gosto disso. Porque eu não gosto de academia. Eu não vou pra academia para performar, para estar dentro dessa bolha, para pertencer a esse grupo. E a gente participa de muitas coisas da nossa vida para se sentir pertencente. E aí a gente vai adotando as formas de fazer daquele grupo, porque assim eu pertenço e assim eu tenho assunto e assim eu tenho um lugar, né, uma identidade. Então é natural que as pessoas elas se adequem às regras de um grupo, ao que o grupo pede, a performance do grupo para se sentir pertencente, tá tudo certo. Eu nunca quis, nunca senti vontade, nunca me atraí por esse grupo de academia, de performance, de definições. É muito conflitante, porque ainda que eu não queira participar da academia enquanto identidade, de parecer e ser alguma coisa, eu gosto de estar na academia porque tem bastante gente e a música e o ambiente dá uma motivada, diferente de quando você faz exercício em casa. Por outro lado, fazer exercício em casa é melhor porque eu me sinto mais livre de ser quem eu sou e fazer as coisas no meu ritmo, do meu jeito, na minha performance. Então é sim conflitante. E assim, é isso que eu vivo, né? É muito particular de cada um. Também não busco uma solução neste exato momento do que fazer em relação ao exercício físico. É mais um desabafo / compartilhamento de experiência do que necessidade de solucionar. Não quero solucionar nada, tá tudo certo. Com o tempo eu vou me encontrando. Engraçado, né? A gente faz alguns tipos de relatos e as pessoas se sentem convocadas a solucionar ou a trazer uma opinião que te traga um caminho. E assim, nem sempre alguém que tá falando sobre uma dificuldade precisa naquele momento de uma solução ou quer uma solução. Às vezes ela só tá constatando que ali tem uma dificuldade e a vida tem dificuldades e a gente passa por elas ou vive as dificuldades, não é mesmo? Fato é que estou pronta para ir para academia, tomando coragem. Eu acho que começar a semana fazendo exercício é um bom caminho. Talvez ainda não esteja ajustado, mas eu também prefiro fazer academia de manhã do que no final da tarde ou à noite. Então, é assim que eu tenho buscado começar a minha semana, fazendo exercício. E tudo isso porque eu estava falando que segunda-feira é difícil, que eu tentei fazer aula na academia, que eu não gostei, que esse seria meu compromisso. Talvez eu possa pensar em outro compromisso de segunda de manhã que não esteja totalmente vinculado a um trabalho ou algo que pode me prejudicar financeiramente, né, ou na minha imagem, mas que eu tenha ali algo firmado que me motive a sair da cama no horário certo, sem enrolar, que eu já comece a trazer o ritmo da semana com essa atividade para então fazer as minhas atribuições, minhas tarefas. Eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu sou autônoma, dependo de alguns projetos, mas tenho muito trabalho, né? Tenho uma imagem a construir, eu tenho projetos, eu tenho que pensar no crescimento da minha empresa, etc. Então, não é por falta de trabalho. Eu acho que quando a gente é nosso próprio chefe, tem disso também, assim, eu tenho a liberdade de botar pressão ou tirar pressão da minha rotina conforme é possível, né? Se eu não tenho compromisso com outra pessoa e é só comigo mesmo, estarei falhando comigo.
apenas. Bom mesmo é ser gato, né? Eu sou um meninito e eu posso só dormir e pedir carinho. Percebe? Percebe a facilidade? Bom, acho que eu vou ficando por aqui. Essa reflexão sobre academia me deu muitas saudades do Sesc, muitas saudades daquele formato. Já busquei outros Sescs e não tinha o mesmo funcionamento. Eu acho também que o meu apego àquele Sesc conta da fase que eu tava vivendo. Era uma fase muito boa, onde as pressões eram menores. Tinha pressões, óbvio, tinha cobranças. Eu queria muito trabalhar naquela época porque tinha que pagar a faculdade, eu não me sentia à vontade de deixar a minha família arcando com essa despesa. Então eu me colocava muita pressão, acho que é natural, a gente sempre se coloca pressão, eu sempre me coloquei pressão ainda hoje, olha só, eu me pressionando por alguma performance, numa agenda mais tranquila. Mas gostar do Sesc e lembrar disso tudo é lembrar de uma fase muito legal da minha vida, assim, muito boa, de muita rotina. Acho que talvez falando aqui e me ouvindo, a minha necessidade está em ter essa rotina, que não precisa ser igual toda semana, mas de ter compromissos sempre que possível, assim. Os compromissos trazem um contorno, trazem um bater de bumbo, assim, um ritmo. Talvez seja isso. Mas fica como reflexão pra mim, fica como reflexão pra quem está me assistindo, fica como um compromisso de gravar todo dia, e isso trazer um ritmo. Então vamos começar a semana já com esses pensamentos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Os gatinhos de vocês gostam disso? Beijo. Ah, é a cara dele de que tá gostando. Ele não luta.